Bom, pessoal, então vamos lá, dando continuidade aqui à resolução de questões da prova de analista de sistemas do Senado Federal, questão número 80, uma questãozinha sobre RAID. Vamos lá ler o enunciado da questão. RAID é um conjunto de unidades de discos físicos visto pelo sistema operacional como uma única unidade lógica. O desempenho de qualquer um dos níveis de RAID depende criticamente dos padrões de solicitação do sistema principal e do layout dos dados. Observe as figuras abaixo que ilustram um tipo de RAID com redundância dual. Bom, pessoal, por aqui a gente já tem como começar a tender para a resposta da questão, porque uma definição de RAID que define redundância dual, que seria a redundância onde dois discos rígidos podem falhar e o sistema consegue se recuperar, seria o RAID nível 6, certo? Mas vamos às definições que ele coloca para esse tipo de esquema, como ele descreve aí. Esse esquema tem como característica dois cálculos de paridade diferentes, que são executados e armazenados em blocos separados em discos diferentes. É justamente o que ele vai mostrar na característica 2, são o P e Q. P e Q são os algoritmos de verificação de dados diferentes. Um dos dois é o cálculo de ou exclusivo, o outro é um algoritmo de verificação de dados independente que permite a regeneração dos dados, mesmo que haja falha em dois discos contendo dados do usuário. Isso é verdade, como eu falei no início, o RAID 6 consegue recuperar até dois discos se tiver falhas simultâneas. E a última assertiva diz o seguinte: a grande vantagem desse tipo de RAID é que ele oferece disponibilidade de dados extremamente alta. Para que os dados fossem perdidos, três discos teriam que falhar no intervalo de tempo médio para reparo. É exatamente isso a questão. É, como comentamos mais de uma vez durante a leitura, a resposta é exatamente a letra E, que é a letra feliz, vamos dizer assim. Para comentar um pouco algumas coisas a respeito de RAID, a gente considera primeiro duas coisas importantes, né? A primeira coisa é você quando tem RAID, você tenta melhorar duas coisas ou duas características dentro do seu sistema de armazenamento. Primeiramente, você pode melhorar o que a gente chama de desempenho, que seria através do paralelismo. Você consegue ter vários discos em paralelo, onde você escreve neles ao mesmo tempo, então você consegue ter um melhor tempo de leitura e escrita nesses discos, certo? E a outra coisa que é importante seria a melhora da confiabilidade, onde a gente tem através da redundância, que seria você ter os dados armazenados em mais de um disco, ou, como a gente vai ver nessa figura, garantir que com uma certa quantidade de dados você consiga recuperar os dados caso um dos seus discos sejam perdidos. Então, dando uma passada bem rápida sobre os tipos de RAID, né? A gente teria o RAID nível 0, que seria uma distribuição paralela não redundante, ou seja, você só implanta ou só melhora o desempenho do sistema de leitura e escrita, mas você não tem redundância dos dados. Você tem então a seguir o RAID nível 1, onde você tem um espelhamento de disco, então você tem, digamos, 1 para 1. O nível 1, o disco 1 seria uma cópia do disco 1 e assim sucessivamente. E caso um falhe, o outro assume no lugar de forma rápida. E uma das grandes vantagens desse modelo é que você consegue rapidamente recuperar
o seu sistema se você tiver uma falha em um dos discos, certo? Uma evolução do RAID nível 1 é simplesmente você juntar o nível 1 com o nível 2, onde você tem escrita em paralelo nos primeiros 4 discos e nos outros 4 você tem a cópia desses discos. Então você tem uma distribuição paralela dos dados, você ganha do ponto de vista de desempenho e você também ganha do ponto de vista de confiabilidade. Mas o grande problema desse aí é que você tem que ter para cada disco um outro para fazer o backup. Então, para isso, o RAID nível 2 vem solucionar esse tipo de problema. Você usa um código de correção de erro ao estilo de memória, em inglês seria o memory style, né? E ele usa bits de paridade para detecção de erros através de um algoritmo chamado código de Hamming. E ele consegue reduzir a quantidade de discos necessários para esse tipo de correção em 25%. Então, digamos, para cada 4 discos eu preciso de 3 discos para fazer a paridade, ou seja, você tem uma redução aí da necessidade de discos para guardar a cópia dos dados e consequentemente fazer a recuperação de 4 para 3, o que é uma melhora significativa. E a gente tem aí as evoluções desse sistema, que você descobre mais na frente que você não precisa ter 3 discos para fazer a paridade, você precisa apenas de um disco para fazer a paridade. E essa paridade ela pode ser feita através de bits, como é o caso do RAID 3, ou através de blocos interlaçados, como é o caso do RAID 4. E finalmente, você tem a ideia, no caso, se a gente imaginar o nível 4, a gente tem que, toda vez que escrever alguma coisa no disco, recalcular a paridade no disco de paridade. Então, isso aí seria sempre estar reescrevendo nesse disco e você pode ter disputas aí pelo I/O por escrita, né? Então, para resolver esse problema, eles quiseram um RAID 5, que seria uma paridade distribuída de blocos interlaçados, que é basicamente você distribuir a paridade entre os discos participantes do RAID. E por fim, o nosso querido RAID 6, que foi a resposta da questão, que soluciona aí um problema de mais de um disco falhar. Na realidade, ele garante que se 2 discos falharem, ele consegue recuperar, né? E utiliza aí os códigos, ou o código, né, de Red Solomon, que ajuda aí a fazer essa paridade P mais Q, aí, esse tipo de redundância, né? Então, a gente agora vai para o nosso bonus track, né? Como sempre gosto de falar isso em aula, eu sempre coloco um bonus trackzinho. Eu resolvi responder também as questões de suporte de banco de dados. Respondemos duas, como a gente pôde falar anteriormente. Agora vamos responder as outras 3 questões que caíram na prova de banco de dados. A primeira que a gente vai responder diz respeito a RAID. Ela, inclusive, ela é uma questão, se a gente fosse responder em ordem, uma questão mais para frente, mas como a gente acabou de falar de RAID, acabou de ver esses conceitos de redundância, paralelismo, a gente pode responder ela de forma mais rápida, certo? Então vamos lá ler a questão. RAID é um conjunto de unidades de discos físicos visto pelo sistema operacional como uma única unidade lógica. O desempenho de qualquer um dos níveis de RAID depende criticamente dos padrões de solicitação do sistema principal e do layout dos dados. Essas questões são resolvidas pelo tipo de RAID, cuja figura é mostrada a seguir, onde o impacto da redundância não interfere para a análise. Então vejam bem, se ele está dizendo que a redundância não existe nesse sistema, a gente viu há pouco que o RAID que verifica o que mostra essa característica, que é apenas de paralelismo. E se a gente for olhar na figura, aqui no slide ficou muito distorcido, que eu tentei copiar da prova e a prova não estava tão bem escaneada, mas a gente tem aqui, ó, 4 discos físicos e nenhum disco
redundante. A gente está vendo aqui que ele está escrevendo a parte da base lógica lá, os dados divididos aqui, ó, strip 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que ele está fazendo? Ele está simplesmente utilizando do paralelismo para ganhar desempenho na escrita e leitura dos discos rígidos, certo? Então, continuando a leitura da questão, ele diz assim: com esse tipo pode-se conseguir uma alta taxa de transferência de dados e a aplicação deve fazer solicitações de entrada e saída que controla o array de disco de modo eficaz. Essa figura representa um RAID do tipo... Bom, questão tranquila. A gente viu aí que o RAID que implementa apenas paralelismo é o RAID nível 0 e a nossa alternativa A seria a resposta correta, ok? Vamos para a próxima questão, uma questão bem legal, assim, uma questão interessante de Oracle. Para essa prova, o candidato deveria ter um conhecimento de Oracle, e aqui ele está falando dos tipos de dados que o Oracle possui, né? Então, ele diz o seguinte, né? No Oracle, a programação PL/SQL acrescenta a construção de programas ASQL, resultando em uma linguagem estrutural mais poderosa. Tudo bem? Apenas a descrição, né? Todos os programas em PL/SQL são compostos por blocos que podem estar alinhados uns com os outros. O PL/SQL possui diferentes tipos de dados para atender às suas necessidades. Agora começa a questão de verdade. Um desses tipos de dados é utilizado para definir números fixos ou números de ponto flutuante, enquanto o outro é usado para armazenar dados binários. Esses tipos de dados são, respectivamente... Bom, vamos ver a resposta. A resposta está na letra C e a gente vai em seguida comentar cada um dos tipos de dados descritos na questão, né? Então, o number é como se fosse uma superclasse de tipos de dados numéricos e ele serve para definir tanto números fixos como pontos flutuantes. Enquanto o outro, que seria o raw, ele permite armazenar os dados binários, que seriam basicamente armazenar gráficos, armazenar fotos. Vamos apenas dar uma passada então nos tipos de dados de PL/SQL. Nessa figura eu tirei lá do site da Oracle. Aqui ele mostra os tipos escalares, os tipos compostos, né? Os tipos lobes, que seriam os tipos de figura e tudo mais, e os tipos de referência, que tem referência para cursor, referência para um tipo de objeto qualquer. Então, aqui ele está mostrando os tipos escalares. Aqui tem o inteiro, float, integer, char, boolean, date. Então são vários tipos. A gente depois pode dar uma passada aí. Nada como uma reutilização de slide. Está aqui o nome do Fernando Pedrosa. Na realidade quem está gravando essa aula sou eu, Thiago, mas a gente supera isso depois. Bom, então voltando aqui à nossa aula, vamos falar sobre os tipos que caíram na prova. O primeiro deles, o number. A definição lá, a única coisa que eu fiz foi traduzir da definição em inglês para português do site da Oracle. O tipo de dados number é usado para armazenar números de ponto fixo ou flutuante, exatamente o que ele cobra na questão. Aí eu coloquei mais algumas informações. É possível especificar a precisão, que é o número total de dígitos, e a escala, que é o número de dígitos para a direita do ponto decimal. Então, sua sintaxe é basicamente a que se segue aqui abaixo. A gente define um number com uma precisão, que é a quantidade de dígitos total, e uma escala, que seria a quantidade de dígitos à direita da vírgula, né? Ou do ponto decimal. No caso, em inglês, eles usam o ponto, né? Então, por isso que na tradução ficou aqui ponto decimal. Aí a gente vai ver real, que aparece na questão também, é um subtipo de number, usado para declarar números de ponto flutuante. Então veja, real só declara tipo de ponto flutuante, certo? Com a precisão máxima de 63 bits, equivalente a 18 casas decimais. A gente também tem integer,
que seria outro subtipo de number com precisão máxima de 38 casas decimais. E, finalmente, a outra alternativa da resposta, né, que seria raw, que é usado para armazenar dados binários ou string de byte. Aí ele dá alguns exemplos: uma sequência de caracteres de um grafo, uma foto digitalizada. Bom, com isso a gente consegue fechar a questão, matar a resposta certa. No curso que a gente pretende montar de banco de dados Oracle, a gente vai entrar em detalhe em todos esses tipos de dados, mostrar como é que o PL/SQL funciona, certo? Bom, partindo para a próxima questão, uma questão também de SQL, só que dessa vez, ao invés de ele tratar de DML, como a gente viu lá na primeira questão de desenvolvimento, agora ele está tratando de DDL. E ele diz o seguinte, ó: o DDL, Data Definition Language da SQL, descreve como as tabelas e os objetos Oracle podem ser definidos, alterados e removidos. De um modo geral, é a parte utilizada pelo DBA. O comando que elimina um índice já criado é... Veja bem, pessoal, aqui a gente tem que saber que o comando que elimina índice é o drop. Bom, os outros não fazem um sentido, principalmente para Oracle. Oracle elimina índice usando a sintaxe drop. Então, as outras não fazem sentido. Remove, delete, a gente já viu lá que é uma DML, serve para deletar linhas de uma tabela. Purge e erase são criatividades ou elucubrações do examinador para que você, ou para que a pessoa não tenha conhecimento, erre a questão, né, pessoal? Então tá aqui drop index, a resposta da questão, a resposta letra E. Então vamos para o próximo slide, onde eu mostro quais são os statements ou quais são os comandos utilizados para a sintaxe ou para o comando para adição, remoção de índice, né? A primeira forma, basicamente, para você ter que criar o índice, você não pode fazer nada sem que ele exista. Então tá aqui a sintaxe, aqui em cima do lado direito da criação de índice. Você tem create, unique, a gente lembra lá que a gente falou da sintaxe do unique, né? Ele define que esse índice ele é único dentro do espaço amostral de índice. Você dá um nome ao índice e diz em qual tabela ele está definido e quais são as colunas que ele está relacionando, certo? E a gente tem aqui o Oracle. A Oracle gosta muito desses gráficos, então é bom a gente se acostumando com ele. Ele mostra a mesma descrição aqui, só que para o comando drop visto de outra forma, né? Então você tem aqui o drop, você tem que dizer qual é o... Tá, na verdade você diz que está dropando um índice, diz qual é o esquema e qual é o índice que ele vai apagar. E mais especificamente, se você quiser deletar um domain index, você usa a palavra force aqui no final do seu comando, certo? Bom, então basicamente é isso que a gente tinha que falar sobre índice e sobre os comandos relacionados a índice. E vamos agora passar para a última questão, que é mais um comando, dessa vez um comando para a criação de view, né? Ele diz assim: no Oracle, para criar uma visão chamada visão cidade, que além de permitir a atualização dos dados, visualiza todos os campos da tabela cidade, deve-se utilizar o seguinte comando SQL. Bom, o comando para a criação de view é basicamente usa a seguinte sintaxe, né? Create or replace view, isso aqui não tem nem como negar, todas as questões utilizam. Você diz qual é o nome da view e em seguida você usa a palavra as e coloca uma query SQL aqui. Então a gente pode observar que uma query SQL, aí a gente volta para aquele sintaxe normal do select from where que a gente utiliza nas queries select. Então aqui
Você vê que nas outras assertivas, o select off, select over não faz sentido. Então a alternativa correta é que a letra D, a gente tenha o comando escrito da forma correta, select asterisco from cidade. Então a letra D seria a questão feliz, e a gente vê aqui rapidamente o statement ou a sintaxe do comando create view. Então você simplesmente diz create view, dá o nome da view que você quer, diz quais são as colunas que você vai escrever nessa view, né? E as aqui você coloca a query SQL que você quer montar, né? E depois você pode dar um order by, um result of set clause ou um fetch first clause, certo? São algumas opções que você pode utilizar no comando. Aqui tem alguns exemplos. Aqui tem um select. A gente pode usar desta forma, utilizando um select. Ou a gente pode, você está vendo que ele está criando aqui uma view com esse nome, sem.v1, com essas duas colunas, coluna soma e coluna diff, e faz um select nesta tabela, utilizando esses atributos da tabela. Então a soma é com mais bônus e a subtração é com menos bônus. Então aqui a gente tem um comando escrito de forma correta, certo? Aqui embaixo a gente tem outra forma de expressar, que seria você dizer, ó, create view, você dá aqui o nome, né, para ela, diz qual é o atributo que ela tem, ou qual é a coluna dela, as velhos, e você pode aqui definir os valores que ele vai ter. Então aqui tem um conjunto de 3 valores possíveis para essa determinada view. Ao invés de você fazer um select, você pode usar as values e usar aqui a lista dos atributos ou dos valores possíveis separado por vírgula, né? Então, com isso, pessoal, a gente fecha a correção de todas as questões de banco de dados da prova de analista de sistemas e da prova de analista de suporte. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que não for clara, vocês podem me enviar por e-mail. Como eu falei, meu e-mail é esse aqui, rctiago@gmail.com. Podem postar as dúvidas também no itinerante.com.br ou no Temaster, que a gente está, nós, assim, todos os professores participamos da lista e tentamos participar o mais ativamente possível dentro das nossas obrigações diárias, né? Então eu fico por aqui, me despeço. Foi uma honra aí estar participando dessa gravação. Espero que vocês gostem e até uma próxima oportunidade aí, provavelmente no curso de Java básico que está sendo lançado dentro de poucos dias. Forte abraço, fique com Deus e até mais.